Faz uma análise pra nós do Mega Tubarão 2. Por favor, analise esse filme pra nós pescador. Vai lá, tudo aqui. Fala galera, meu nome é Doc Valdívia e sejam bem-vindos ao The One TV. E atendendo a pedido dos pescadores de roupa colorida que usa 5 baterias para deixá-la toda iluminada, a gente vai falar hoje sobre o quê? Qualquer coisa menos Mega Tubarão 2. Pessoal, para evitar de assistir Mega Tubarão 2, a gente vai passar uma lista de filmes que sim, você deve assistir usando as temáticas que o pessoal que fez o filme usou para criar o Meg 2. Bom, primeira coisa, a gente quer agradecer vocês por estarem assistindo nosso vídeo. Muito obrigado aí pela nossa audiência internacional que está crescendo bastante. Se inscrevam aí no nosso canal, ajudem-nos, pessoal, ajudem-nos, por favor. A gente começa a verificar as estatísticas dos nossos vídeos e a gente está vendo muita gente que está assistindo, mas não é inscrito, a maioria esmagadora, contra os que são nossos cativos aqui do canal. Então eu peço para vocês, neste momento, por favor, ajudem-nos a nos tornarmos cada vez maiores. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho primeiro do Mega Tubarão 2, né? Por que que eu tô falando para vocês não assistir esta pichorra? Pois bem, o filme foi produzido pela Warner Brothers, foi dirigido aí por Ben Whistley, tem no elenco Jason Statham, Cliff Curtis, Woo Jin, Shuya Sofia, Kai, Paige Kennedy e outros. Bom, no primeiro filme a história vai girar em torno do quê? Uma equipe de pesquisadores lá, chineses, que vão se enfiar numa fossa oceânica. Ah, meu Deus, que tudo maravilhoso, não sei o quê. E descem lá e vão encontrar o quê lá no fundo do oceano? Ah, um local onde a gente tem vida primitiva ainda habitando. E lá temos o Mega Tubarão, que daí sai e começa a comer todo mundo. E é uma desgraça só, e é pedaço pra lá e pra cá. É uma zoeira o filme. Ainda digo pra você que você ignorando algumas leis do universo, ainda dá pra assistir. É um filme bacana. Bacana. De novo, tem que ignorar algumas coisas, né? O Jason Statham pegando ali o arpão e não sei o que, e vou sair de jet ski, vou explodir as coisas. E um cachorro que aparece lá de novo. Enfim, tem umas doideiras, mas ainda é passável. Num dia meio chato, dá pra assistir. Só que o segundo, gente, nossa, olha, foi tenso. Foi tenso de assistir, e por quê? Bom, primeiro que a atriz lá, Li Bingbing, que faz uma das personagens principais, ela morreu de desgosto só de olhar o roteiro. Inclusive o pai dela também, interpretado lá, também, ó, bateram as botas, porque é nojento, tá? E se é pra ficar falando de filme de tubarão, o que a gente vai assistir ao invés de Meg 2? Óbvio que a gente vai assistir Tubarão, de 1970, né, dirigido por Steven Spielberg, com o lendário Rob Schneider. Neste filme, a gente tem aí a pacata cidade costeira de Emmett, na sua alta temporada, e que acaba sendo interrompida por eventos terríveis, com um tubarão assassino que começa a comer todo mundo e não sei o que, e destruir as coisas, e come um barco, e é uma doideira. É muita loucura o filme. Esse filme deixou tanta gente aterrorizada que até hoje muitas pessoas não vão pra praia por causa do filme do Spielberg, né? É muito louco. Mas o filme é muito bom, gente, é muito bom. Assistam um Tubarão original, sensacional. Bom, daí o que acontece daí depois aí? O Jason Statham tava fazendo um pouquinho de musculação e tá fazendo aqui, levantando, e esteroide pra cá e pra lá, e sai dando porrada em um monte de terrorista. Como a gente tá falando de filme, eu não vou poder falar do Capitão Planeta, pra assistir o desenho do Capitão Planeta, porque é o que ele virou agora, né? Eu sou um defensor da natureza. Jason Statham, o careca, metendo porrada nos outros, o que a gente vai assistir no lugar? A gente vai assistir Carga Explosiva, né? Um filme de 2002, dirigido por Corey Yuen e com um roteiro impecável de Luc Besson. Luc Besson, aquele Luc Besson, sim, esse cara. Nesse filme, né, o Frank, que é um motorista mega power, sensacional, que sai fazendo um monte de pirotecnia com o carro, né, dando de 10-0 no Velozes e Furiosos, ele é contratado para pegar uma carga e levar ao destino. E o Frank sempre tem várias regras, né, de segurança para ele e para com os contratantes deles. Acontece que nesse momento ele acaba infringindo uma das regras e descobre que tem uma chinesinha no porta-mala que está sendo sequestrada, e tem toda uma história muito doida no meio, e o Frank sai metendo porrada pra todo mundo. Uma das melhores cenas desse filme, inclusive, é a cena que eles estão ali numa oficina, o Frank se besunta tudo em óleo, coloca os pedais de uma bicicleta ali preso no pé e sai distribuindo porrada, chute, não sei o que, em todo mundo. Gente, é muito legal. Então, se é pra ver o Jason Statham dando porrada em alguém,
Carga Explosiva 2. Mas voltando pro Meg 2, a gente daí tem o quê? Daí tá lá no laboratório lá do pessoal, dos chineses, e os chineses estão testando lá uma armadura robótica e não sei o quê, que eu sou poderoso. Daí, como a gente não vai recomendar o Homem de Ferro, o que eu vou recomendar? No Limite do Amanhã. Exatamente, esse filme que é sensacional, toda vez que tá passando eu tô assistindo, dirigido por Doug Liman, interpretando ali o oficial do exército William Cage, nós temos o Tom Cruise e a Emily Blunt interpretando aí o Anjo de Verdon. Nesse filme a gente tem uma invasão alienígena onde os aliens estão para acabar com a raça humana e daí o que acontece? O William Cage acaba se envolvendo aí num acidente onde ele acaba roubando os poderes dos aliens em reiniciar o dia. Então, toda vez que ele morre, o dia é reiniciado. Morre, reinicia, treta e de novo. E é assim que ele acaba encontrando, então, a grande também veterana, heroína de guerra, Rita Valasky, que tenta ajudar ele a acabar com essa ameaça, porque ela também já teve uma experiência do mesmo gênero. É um filme muito, muito, muito legal, vale muito a pena assistir. E, de novo, se é pra ver gente dentro de uma armadura robótica, vai assistir Limite do Amanhã e não vai assistir o Meg 2. Daí vem pra pior parte do filme, né? O clímax do desastre. Eles descem na fossa oceânica, daí a menininha tá escondida no submarino, e uma doideira lá. E começa a fazer uma exploração, e explodem tudo lá embaixo, e tem uns vilãozinhos, e tem uma base submarina. E se a gente tá falando de base submarina, tem vários filmes que também envolvem essa temática de underwater, mais base submarina e confusão. Então, nossa indicação de filme qual que é? É O Segredo do Abismo, de 1989, dirigido por James Cameron, com Ed Harris, a Mary Elizabeth Mastrantonio e outros atores. Então, nesse filme, uma equipe que está numa estação de extração de petróleo, em alto mar, recebe um aviso de SOS de um submarino que acabou tendo grandes problemas e a integridade estrutural dele está comprometida. Então, essa equipe vai atrás desse submarino, tá vindo uma tempestade e uma doideira, e eles vão lá para baixo, e daí, adivinha o que acontece? Rola treta, né? Por quê? Porque tem alguma coisa lá embaixo também. Então, começam a rolar várias situações complicadas, onde o personagem de Ed Harris, o Bud Bryman, tentando então salvar a equipe, salvar essas pessoas que estão em perigo, sem nem imaginar que ele está entrando num lugar tenso. O perigo está à espreita e não vai sobrar ninguém. Então, de novo, se é pra ver treta, vamos assistir Segredo do Abismo. Daí vem a parte mais caótica do filme, né? Que nosso amigo careca Statham cansa de dar porrada em todo mundo e resolve agora bancar, né, o John McClane, né, e fala que vai passar de um lugar para o outro só no pecho, a 200 mil metros de profundidade, não, porque eu sou poderoso, eu vou atravessar de um lugar para o outro aqui, mergulhando, nadando, feliz e contente no meio da super pressão e dos mega tubarões, porque não tem mais um só não, tem vários agora. Então, se é para ver filme de mergulhador, é óbvio que a gente não vai assistir esta pichorra. A gente vai assistir o quê? Além das Profundezas, um filme de 2021, dirigido por Joaquin Hedden, com a Moa Gamel e a Madeleine Martin. Nesse filme, duas irmãs resolvem fazer alguns mergulhos em uns lugares mais afastados ali da Noruega, encontram um lugar muito legal, descem e daí o que acontece, né? Uma pedra vai lá e pof, cai em cima de uma delas que fica presa. Então começa a corrida contra o tempo para a irmã que está livre tentar salvar a outra e daí começa a rolar um monte de treta e o desespero. É um filme bem dramático, né? Dá para deixar bem assim incomodado e é a nossa grande recomendação. É um filme muito jóia, finalzinho dele também muito legal. No pessoal, tem muita gente que reclama, mas eu vou falar assim, que de filme de mergulhador e recente, foi um dos melhores que eu achei. Mas aí, voltando aí pro Meg 2, no fim das contas eles conseguem escapar da fossa, começa a rolar doideira, o Jason Statham de novo, né? E me dá aqui o arpão, e me dá jet ski, me dá tudo, e pronto, né? Começou o pastelão de novo, e a destruição em massa, e de novo o cachorro, né? Daí eu fico pensando, meu Deus do céu, o que chinês tem com cachorro? Não sei, sinceramente, se alguém sabe o que tem na história aí dos nossos filmes
orientais, que tem que ter um maldito de um cachorro no filme, me botem aqui no comentário por gentileza, tá bom? E já agora chegando pro nosso bônus round de filme, já que a gente falou de cachorro e tem cachorro no filme, vamos falar de um filme decente de cachorro, né? Então que é o K9, o Policial Bom para Cachorro. É um filme de 1989, dirigido por Rod Daniel, com o icônico James Belushi. Nesse filme nós temos aí o nosso policial solitário, nosso lobo solitário Michael Dooley, tentando resolver algumas tretas envolvendo um cartel e não está conseguindo bons resultados, ele está perdido. Então o chefe do Michael resolve colocar o policial Jerry Lee junto com ele para resolver o caso. Acontece que o Jerry Lee é um pastor alemão, é um K9, e o cachorro não gosta dele e destrói a casa dele, e o cara começa a ficar louco, e o cachorro também fica bem louco, e é só confusão. É um filme muito bom, assim, é um clássico também das nossas listas aqui do canal The One TV. E, de novo, se é para ter um filme de cachorro, vamos assistir K9 em vez do Meg 2, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Olha só, já temos aí alguns filminhos bem bacanas para não assistir essa porcaria. Infelizmente, foi pro fundo do mar, não tem jeito, né? Mas, Lavitz, sinto muito, mas não tenho condição de avaliar esse filme, a não ser recomendando outros filmes para assistir ao invés desse. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido aí a nossa não avaliação do Mega Tubarão e recomendações de filmes para assistir no lugar dele. Se inscrevam em nosso canal, ajudem-nos, compartilhem nossos vídeos, se inscrevam, né? Ajudem a gente nessa etapa aí. A gente tá precisando de muito inscrito, então dá uma força pra gente para que a gente não vá pro fundo do mar junto com o Mega Tubarão. Então vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado por assistir.